O encontro histórico entre dois gênios da música brasileira, marcado pelo lançamento de um dos discos mais vendidos e lembrados aqui no Brasil e no mundo. Elise Tom, Só Tinha Que Ser Com Você, estreia no dia 21 de setembro, dirigido por Roberto de Oliveira, que eu tenho a honra de entrevistar e conversar a partir de agora aqui, só para os ouvintes da Band News FM. Roberto, o documentário mostra os bastidores da gravação do disco, Elise Tom, eu já assisti, e traz imagens inéditas, imagens muito valiosas de diálogos, de discussões, de brigas, inclusive, de estranhamentos ali, que estiveram presentes nessa gravação e que, ao contrário do que muita gente pensa, não foi nada leve para nenhum dos dois. Como é que foi a recuperação dessas imagens? Como reconstruir uma história que é tão importante, mas que também tem nuances que não são tão agradáveis? Todo trabalho artístico, todo filme, todo disco tem uma história por trás, né? E eu acho que isso compõe, acaba fazendo parte do resultado final, que eleva a dramaticidade da obra. Não é de todo ruim, não, que tem um pouco esse agito, sabe? Essa efervescência. Foi o que aconteceu nesse disco, né? Nesse encontro, que era improvável esse encontro, porque a Elise e o Tom tinham algumas diferenças, ou artísticas, ou mesmo de coisa de Rio de Janeiro, de fofoca, de histórias. Mas eu sabia que, na hora que os talentos se encontrassem, ia acontecer alguma coisa muito séria, porque ele era o maior compositor do Brasil, do mundo, no momento, né? O Tom, durante 10, 20 anos, ele foi o compositor mais executado no mundo todo. Ele só perdia para Lennon e McCartney como compositor, e ele ainda brincava, ele falava, eles são dois, né? Eu sou só um, né? Então, ele era um talento enorme e Elise uma cantora maravilhosa. Só podia dar certo, não tinha como não dar certo, né? Agora, realmente foi meio tumultuado até começar, até eles entrarem no estúdio, porque o músico fora do estúdio é feito peixe fora d'água, né? Ele fica tenso na preparação. Na hora que chega no show, aí tudo fica bonito, né? E foi o que aconteceu com eles. Então, esse trabalho eu gravei em 1974, filmei em 1974 e guardei sem muita pressa. Eu sabia que o tempo ia fazer bem para essa história. A hora que eu resolvi fazer o filme, ela já estava pronta, as carreiras dos dois já tinham sido efetivadas, o disco também já tinha uma história no mundo todo. E aí, dia 21 de setembro, a gente estreia nos cinemas e eu quero ver se o público vai gostar. Eu não sei se o filme é bom, mas o elenco é imbatível. Ah, é muito, muito bom. E a gravação do disco, para localizar muitos ouvintes aqui da Band News FM, foi feita em Los Angeles. Na época, o Tom morava lá, Elis viajou para os Estados Unidos, ficou um tempo por lá para fazer a gravação. Agora, todas as imagens são suas, Roberto? Como é que você conseguiu fazer umas imagens assim nos momentos tensos, momentos até de climão? Você já pensava nesse material? Você tinha Olha, ideia do que estava fazendo, assim? eu fui para lá como empresário da Elisa. Eu tinha 24 anos e eu tinha feito circuito universitário com ela, que era uma série de shows pelas faculdades do Sudeste, principalmente. E ela me convidou para ser empresário dela e a gente resolveu fazer esse projeto como uma forma de dar um upgrade na carreira dela. E eu fui para lá sem estrutura. A gente foi para fazer o disco e lá eu montei a estrutura para filmar. Eu já era, além de produtor de shows, eu era diretor de programas de televisão aí na Band, na nossa Bandeirantes. Eu já produzi alguns musicais aí e aproximei muito o conteúdo do que eu fazia no circuito universitário, eu levava para a televisão e gravava. Então, quando cheguei lá, eu montei uma equipe com algumas pessoas do Brasil que estavam lá. Tinha um diretor de fotografia muito bom, chamado Fernando Duarte, e também tinha um jovem adido cultural chamado João Tobe Azulay, que se tornou depois um documentarista da maior importância, um diretor de cinema, de que ele divide, inclusive, comigo a direção. E ele me ajudou muito a montar a estrutura toda e a gente gravou o material, filmou o material, sem muito saber o que exatamente a gente ia fazer. Mas eu tinha consciência que era um momento histórico que precisava ser registrado.
Esse material foi preservado esse tempo todo, ele se conservou muito bem. A gente fez agora a restauração, precisou fazer muito pouca coisa. E está aí, é um encontro histórico, um material muito bonito, que eu acho que é importante para muitas gerações. Esse disco fez uma carreira muito grande no mundo todo, é conhecido em todos os lugares, é muito admirado. E o filme ficou pronto, finalmente. Sim, o disco é maravilhoso, né? Não tem como não escutar e não ser apaixonado por esse disco. Agora, assistindo ao documentário, Roberto, eu fiquei pensando sobre as parcerias, como muitas vezes existe uma dificuldade nessas parcerias artísticas, e aí não só de cantores, né, mas outros tipos de artistas também. O que pegava mais aí nessa dupla no começo, né? A personalidade da Elis, a personalidade do Tom, e quando é que eles viraram a chave? Foi mais para o final, quando eles entenderam o resultado do que eles estavam fazendo? Quando que você acha que virou essa chave da relação entre os dois? A Elis tinha uma certa timidez em relação ao Tom, porque o Tom era um gigante, né, na música mundial. E ela então ficava intimidada e, em vez dela tentar se aproximar, ela se retraía um pouquinho. O Tom, houve um problema também com os arranjos, que era um projeto da Elis, onde o Tom foi convidado a participar, obviamente dividindo os dois com peso igual, né? Mas a Elis queria muito que o César Camargo Mariano, que era marido dela e maestro da banda dela, queria que o César fizesse os arranjos, e o Tom não queria, porque ele não conhecia bem o César. Ele tinha algumas restrições, o César vinha de uma vertente de música popular que não era muito a área do Tom, mas depois que ele viu o trabalho do César, o César respeitou muito a obra do Tom, manteve a sonoridade e o tipo dos arranjos já históricos do Tom. Aí eles se entenderam. A Elis ficou 18 dias esperando os arranjos ficarem prontos, e aí ela ficou muito nervosa, muito tensa. Mas na hora que entrou no estúdio, aí tudo mudou, e aí a gente viu claramente de uma situação de conflito que existia antes se transformar no nascimento de uma obra-prima. A gente percebia ali que era uma obra-prima que estava surgindo. Eu fiquei muito aliviado com isso, porque eu estava tenso, né? Imaginando que podia não dar certo. A Elis quase voltou no meio da história. E mostra isso no filme, né? Ela diz que ela já tinha arrumado até as malas e tal. É verdade. Mas aí acabou dando certo, foi um alívio para mim. Depois, agora, um alívio muito maior de lançar esse filme, porque eu fiquei com quase 50 anos guardando esse material, né? A gente exibiu, na época eu fiz um compacto desse material e a gente exibiu na Band, a Band bem no começo da TV, a Band era local ainda. A gente exibiu um compacto desse material para divulgar o filme. E depois eu guardei isso e usei alguns trechos de alguns trabalhos que eu fiz com o Tom e com a Elis, mas eu me senti assim meio depositário disso, com uma responsabilidade muito grande, né? De realmente transformar isso numa obra importante que fique para a posteridade. Então eu também me senti muito leve agora de não ter que ficar com essa responsabilidade. Agora eu já cumpri essa obrigação que eu tinha com eles e com a cultura brasileira. E quando que você decidiu, de fato, transformar um documentário e começar a juntar as coisas e tal? Faz 5 anos atrás, eu e o meu parceiro, meu sócio nesse projeto, o Diogo Pires Gonçalves, é um produtor, um cara muito legal, me animou muito, me estimulou bastante, porque era um trabalho meio difícil, um material muito fragmentado, sabe? Mas eu acho que valeu a pena. O filme estreia dia 15 de setembro. Ele começa a sua carreira nos Estados Unidos, que eu acho que vai ser bem boa, e depois estreia no Brasil no dia 21 de setembro, agora, né? E acho que tá aí. Agora, o filme a gente faz sem pensar no que vai acontecer depois, né? E isso que é legal, a gente procura fazer o melhor, né? Agora, o que vai acontecer depois a gente não sabe, e é bom, vai ser surpreendente. Sempre é uma surpresa, seja boa ou ruim, sempre haverá uma surpresa, a reação do público, né? Será sempre uma surpresa. Eu estou com uma expectativa muito boa,
porque as pré-estreias que nós fizemos assim foi realmente muito boa a aceitação do público. E qual que é a sua música predileta do disco, Roberto, depois de tudo que você acompanhou? Eu tem vários estilos ali, né? Difícil de. Águas de Março, eu acho que é a letra mais completa, mais bem feita da música brasileira. Assim, é uma obra-prima, além da música ser muito interessante, porque ela tem uma raiz na natureza. O primeiro acorde é o canto de um passarinho. Mas a letra é uma letra muito incrível. O Tom, todo mundo achava que ele era só um grande músico, ele é um grande letrista. Ele não utiliza o verbo, né? Ela é muito revolucionária, ela é muito moderna. Ela tem eu acho uma obra-prima a Água de Março, a música inteira. A interpretação dos dois é maravilhosa e a letra é uma coisa à parte que merece ser incluída no currículo escolar, né? Para as pessoas verem como você pode escrever em português de uma maneira tão bonita. Sim. Você com 20 e poucos anos, Roberto, né, trabalhando como empresário da Elis Regina, você tinha ideia do tamanho do que você estava vivendo na época? Eu sabia que ela era gigante, né? E, e ele também, né? Isso eu percebia, eu sabia que era diferente. Não tinha como não perceber isso, né? E eu não sabia muito o que ia acontecer com o disco, a história do disco. Eu acho que ele se tornou o disco mais importante da música brasileira de todos os tempos, né? O tempo foi transformando ele nisso. Mas eu sabia que eu estava vivendo um momento histórico ali, isso nunca tive dúvida disso. E que bom que agora trouxe isso para a gente no documentário que vai estrear aqui no Brasil no dia 21. Roberto, muito obrigada por essa conversa aqui com a Band News FM. Boa sorte para vocês, bom trabalho, até uma próxima. Muito obrigado, um grande abraço para vocês todos aí.